Professor. Falei para você? Uhum. Adriana, está conosco aqui o doutor Conrado, né? Que é o nosso juiz. Doutor Conrado, boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa tarde. Eu vi que o Douglas já chegou, Douglas? Já, né? Eu vi o Douglas entrando. Aí. Boa tarde a todos, Oi, todas. Douglas. Não sei como é que se fala, né? Mas normalmente quando se escreve coloca um apóstrofo. Todos. É. Oi, Arthur, tudo bem? Oi, Adriano, Eloy, Adriana, Orley, Jaime, Lucilene, Tudo bem, Douglas? Rafael, Tatiana, Érica, Tatiana e Thaisa. São aqueles que agora a gente está aqui para poder trabalhar com o doutor Diego e, quem sabe, esclarecer um pouco desse rito, né, dos intervalos. Eu acho importante esse olhar e a precaução, porque eu já assisti alguns filmes trabalhistas e que me causam pesadelo diante de poucos minutos somados por um bom tempo aí, e você ter que dizer que sim, que não, que pode ou não pode, e aí a conta fica alta. Então, foi por isso que a gente resolveu trazer essa questão para, pelo menos, refletirmos, né? Pelo menos compreendermos um pouco melhor tudo isso, o que fazer, o que não fazer. Tá bom? Vamos aguardar o doutor Diego um pouquinho e aí a gente já inicia, tá bom? Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem, Juliana? Tudo jóia, tudo na paz. Que bom. Presidente, professor Douglas, quem está na sala junto conosco aqui é o doutor Eloy e o doutor Rafael, questão jurídica de Santa Cruz. Eu também vou apresentar o doutor Orley Bonamin Neto, conosco, representante jurídico da UPET. Eu estou com a voz desligada. Os nossos advogados se conhecerem também, porque há muita coisa que a gente... Né? Então, sejam apresentados. Prazer conhecê-los. Eu acho que foi uma apresentação, é isso, professora? Eu só apresentei porque... Tá bom. Ana apresentou os seus advogados aí, os seus companheiros, e eu quis aproveitar e apresentar o doutor Orley também. E ótimo. Eu penso que precisa, né, colocar cada vez mais as nossas equipes em trabalho conjunto, né? Em troca de ideias, de opiniões, de estratégias, porque em que pese que há concorrência, né, a concorrência comercial, mas há muitos pontos de confluência, né, de trabalho em conjunto, e eu acho que a gente precisa aproveitar essas oportunidades, né, e estabelecer essas conexões mesmo. Lembrar, né, que a gente, através do sindicato, pode colaborar e pode cooperar. É verdade. Né? Que é muito do que você tem feito também, né, Douglas? Procurado promover isso. Eu acho que a gente tem que ter um olhar bastante cauteloso para as escolas, todas elas, em todos os seus segmentos. Não que isso não tenha acontecido ou que não aconteça, né? Mas aquilo que, numa fase que a gente está, tanto do ponto de vista econômico quanto da saúde, né? A gente tem que ter um olhar um pouco mais cauteloso para tudo isso. Doutor Diego, muito boa tarde. Está chegando, temos diversos convidados e já falei um pouquinho da necessidade da gente atentar para o tema da nossa conversa hoje, e aí a gente pode ir fazendo uma conversa, quem precisar fazer alguma pergunta, levanta a mão, a gente dá o espaço e vamos trabalhando. Eu vou entregar a fala para o doutor Diego, a gente já conversou um pouco a respeito dessas questões, mas entendo que de extrema importância esse assunto hoje. Doutor Diego, fica à vontade. Eu vou fechar o meu microfone aqui para não dar nenhum ruído, tá ok? Tá bom. Bem, boa tarde a todos. Esse assunto a gente acabou trazendo para uma reunião em separado,
por conta de uma sequência de eventos que vieram ocorrendo nessas últimas semanas, para não dizer um pouquinho mais para trás, alguns meses, em que algumas escolas começaram a ser demandadas por questões coletivas relativas a intervalo, né? Principalmente no ensino superior, para não dizer que é exclusivamente, porque pode ter demandas que não são do ensino superior, mas prioritariamente ocorreu no ensino superior. E aí o que isso fez? Na verdade, trouxe à tona uma discussão que é uma discussão antiga, alguns já participaram aqui de muitos encontros em que a gente discutiu assuntos como esse, e outros talvez não. Então, vou fazer um pequeno retrospecto aqui, só para botar todo mundo no mesmo canal. Para quem já conhece o assunto, tranquilo, mas eu só para pôr todo mundo no mesmo fuso horário da discussão. O que acontece? Nós sempre tivemos problemas com o sistema de jornada de trabalho dos professores, tá? Por ser uma situação específica, sempre foi específico, sempre tivemos um artigo 318 falando de forma diferenciada em relação à jornada do professor, e aí tínhamos dezenas de discussões sobre isso. Qual que é a jornada, se é por tempo, se é por aula, se é de um jeito, se é do outro, o que é intercalado, o que não é intercalado. Então, tinha uma confusão. Mas também tinham as discussões sobre os intervalos do regime dos professores, tá? Então, só dando um histórico, nós, em 2014, se não me falha a memória, começamos um projeto dentro da FENEP de alterar, por conta de todas essas discussões, de tentar resolver o problema tanto da jornada quanto o problema dos intervalos, tá? E para evitar interpretações. Nós fizemos um projeto naquela época, auxiliado por alguns deputados e por alguns senadores, principalmente o deputado Otávio Leite, e que acabou resultando na alteração do artigo 318 da CLT, que você já deve ter visto o novo texto. Então, lá foi colocado uma nova dicção para dizer que a jornada de professor é a mesma jornada dos outros profissionais, jornada legal, 8 horas ou 44. Só que, nesse projeto, a gente também estava tentando resolver coisas que estavam em curso no judiciário. Todo aquele monte de discussões que estavam em curso no judiciário em termos de intervalo, estavam tentando ser regulados e resolvidos via legislação, e nessa pressão que a FENEP estava fazendo junto ao Congresso para ajustar. Só que não foi possível. Então, em fevereiro de 2017, quando saiu a alteração da CLT, houve alteração apenas no artigo 318 na cabeça, que é a jornada legal. E os intervalos ficaram do jeito que estava. E aí, o que acontece? Então, essa é só uma atualização rápida para dizer que nós sempre tivemos discussões sobre intervalos dentro da área de ensino. Pode ter, não pode ter, se pode ter, qual é, tá? A regra geral do artigo 71, vocês conhecem, até 4 horas não tem intervalo, de 4 a 6 é 15 minutos, de 6 em diante, 1 hora no mínimo, ou 2, salvo acordo ou convenção coletiva. Por isso, até que nas nossas convenções, a gente ajusta uma possibilidade de intervalo intra-jornada superior a 2 horas. Principalmente para o ensino superior, que tem professor dando aula de manhã e de noite, por exemplo, é o caso. Na Convenção dos Auxiliares também. Só que, e aí esse é um problema mais urgente que resgatou essa conversa, é a situação dos intervalos intra-jornada, né, realizados entre aulas, tá? E aí, sempre tivemos discussões de tese. Afinal de contas, esse intervalo faz parte da aula, não faz parte da aula? Esse intervalo é o intervalo da lei, não é o intervalo da lei? Ele é usufruído, ele consegue ser usufruído, ele é tempo à disposição, tá? Como na educação básica até não tem tanta discussão, porque o intervalo que é dado, inclusive, é maior que 15 minutos. E, normalmente, na educação básica, você tem 5 aulas de manhã, vamos dizer assim, regra geral. Então, o que acontece? Nós temos e aí agora ainda para a problemática. Então, essas brigas foram no judiciário e eu creio que todos vocês já devem ter enfrentado essa discussão, mas sob o ponto de vista individual. Ou seja, a ação do João da Silva, a ação do fulano de tal,
não era tão comum enfrentar ações coletivas na qual se discutisse se o intervalo está certo, se o intervalo está errado, e como objeto todos. Então, no final das contas, começaram a surgir essas ações, e duas teses, que são duas teses muito fortes, surgiram e estão pegando em cheio o ensino superior, porque, na minha opinião, realmente há um canto muito frouxo em relação a esses dois ângulos do mesmo assunto. Via de regra, o ensino superior acaba dando 10 minutos numa janela de 4 aulas à noite. Pode ter modelos diferentes, mas estou dizendo que esse é um modelo padrão, via de regra, no ensino superior. Tá? E aí, o que acontece? As discussões foram para o judiciário, o Paraná aqui é o zero e vezeiro em fazer essa discussão, e o TST tem entendido, então, só para não dizer que eu estou falando uma novidade, cada um que consulte o seu jurídico interno vai descobrir que nas suas reclamatórias trabalhistas provavelmente tem esse pedido, e essa discussão já vinha em ações individuais sendo discutida, e provavelmente perdida na maior parte dos casos. Tá? Então, o primeiro ângulo era, se o intervalo, o intervalo de 10 minutos, o professor no ensino superior consegue fazer esse intervalo, e aí foi discutindo, chegou no TST. Hoje o TST tem uma jurisprudência, vou dizer, praticamente pacífica, no sentido de que, como regra, não é possível que o professor do ensino superior tire esse descanso. Portanto, criou uma presunção de que esse intervalo não é usufruído e de que esse tempo é tempo à disposição do empregador. Veja, eu estou dizendo uma presunção, não é que é uma presunção. Como todas as presunções, você escolhe em que lado é a regra e em que lado é a exceção. Né? Em que lado você presume, em que lado você tem que provar. E muitos processos têm sido perdidos exatamente por causa disso. As faculdades entregam os controles de ponto, ou às vezes nem tem, entregam ao judiciário, e quando chega no TST, o judiciário diz, se a presunção é de que não foi possível, não adianta você me trazer só o ponto. Você precisa me provar que foi feito esse intervalo, que esse intervalo era, na prática, concretizado. E aí acabavam sendo perdidas as ações, porque, na maior parte dos casos, não se fazia a prova se houve ou não houve intervalo. Se apresentava os pontos e fim de discussão. Então, isso acabou criando essa jurisprudência no TST, que é, como eu disse e vou repetir, praticamente pacífica, tá? Só que agora, no caso o Simples, começou a entrar com ação coletiva contra alguns de vocês, muitos de vocês, não sei quem já recebeu, mas essas ações começaram a ser apresentadas. E aí, se a pergunta for, e aí, estamos expostos ou não estamos expostos? Estamos expostos. Tá? E estamos expostos, eles até não utilizam tão fortemente esse argumento que eu vou dizer aqui, mas esse segundo argumento que eu vou dar aqui, ele ainda é mais forte que o primeiro, tá? Que eu já vi em algumas ações. E normalmente é esquecido por todo mundo. Nós temos uma súmula, quer dizer, mais que pacífica, uma súmula de antigamente, a súmula 118 do TST, que diz o seguinte, que os intervalos que forem concedidos e não estiverem previstos em norma, ou seja, lei ou convenção coletiva ou constituição, mas não estão previstos em nenhum lugar, e forem concedidos pelo empregador por conta e risco dele, serão considerados tempo à disposição. Tá? Então, essa súmula, normalmente, o pessoal não interpreta desta maneira que eu estou dizendo aqui e acaba tendo problemas depois. Então, eu estou repetindo. Se eu tenho uma jornada de até 4 horas e coloco 10 minutos no meio, se eu for interpretar de forma estrita essa súmula não é que diz que você não precisa dar, ela diz ao contrário, ela está dizendo que não é obrigatório dar, nem é possível dar. Se você enfiar um intervalo no meio de uma jornada de 4 horas, segundo essa súmula, não é pacífico, mas corre-se o risco de que se entenda que você dilatou o ponto final da saída desse trabalhador. Esse é o ângulo até mais forte de discussão. Se eu entro às 4 e vou sair às 8, se eu entro ao meio-dia e vou sair às 4, né? E a lei não prevê intervalo nem mínimo nem máximo, se eu enfio o intervalo no meio, eu estou, em que pese eu possa dizer que estou beneficiando o trabalhador, essa súmula daria a entender que você está jogando a horário de saída desse empregado para depois. E aí
se entenderia que esse tempo que você enfiou aí, né, é à disposição. Então, a soma desses dois argumentos, professor Douglas, tem criado essa bomba relógio que ficou em gestação durante muito tempo aí para as faculdades, né? Na verdade, para as escolas, e pelo visto agora, né, no mínimo o Simples, decidiu via carga, fazendo as ações coletivas para fazer isso. Então, essa é a problemática mais urgente, não é a única, mas essa é a mais urgente. E a solucionática aí, como o pessoal brinca. Bem, desde 2017, tá? E só para resgatar uma coisa, isso que eu estou dizendo aqui, nós já conversamos sobre esse assunto há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, há 8 anos atrás, então não é assunto novo. Só que a solução, que seria regrar isso e criar uma norma específica dizendo isto, né, a gente nunca conseguiu encaixar, até porque do outro lado, principalmente no caso do Simples, sempre tem a história da contrapartida. Se você quer colocar isso aqui, o que você vai nos dar em troca? E por conta do não dar nada em troca, porque, em princípio, o coletivo dos empregadores entendia que não era um problema, naquela época talvez não fosse, então nós nunca propusemos nada. Então, hoje, se perguntarem, doutor Diego, quais são as 2 saídas? Né? Fazer a prova de que o intervalo é efetivamente não atravessar a via processual, como eu tenho visto a maior parte dos advogados fazerem isso, de irem presumindo que o ponto é suficiente, tem que fazer prova, a prova é do empregador. É isso que o TST está dizendo. Presume que o ponto não é suficiente. O fato de estar batido ali com 10 minutos ou com 15 não é suficiente para uma escola. Pode ser suficiente para uma padaria, mas não é suficiente para uma escola, muito menos uma faculdade, porque no ensino superior, os ministros criaram essa presunção de que realmente não é possível, salvo prova em contrário. Então, a solução 1 tem que se fazer a prova nos processos. Então, uma recomendação geral. E a segunda seria construir uma cláusula prevendo esse intervalo, principalmente esses para o ensino superior, que tem 4 aulas à noite, no qual a jornada não precisaria ter a pausa. E esse não precisaria ter a pausa, porque a jornada é menor que 4 horas, acaba sendo compreendido como não pode fazer a pausa. E se você faz a pausa, esse tempo de pausa que você enfiou ali, com base nessa súmula 118, ele acaba sendo compreendido como tempo à disposição. Assim, então, só para dar um pano de fundo na conversa, professor Douglas, essa é a questão, esse é o contexto, essa é a problemática, e esses são os caminhos para solucionar. Ok. Me parece, eu não sei, eu vou fazer um comentário aqui no papel do lado da escola. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, a gente percebe que ele tem uma situação bastante discutível e que, de alguma forma, controlar pode ser que seja alguma saída. No entanto, mesmo assim, a gente ainda pode ter um revés disso. Confere, doutor Diego? Além do controle? Por exemplo, eu controlo a entrada e saída horário dos meus professores o tempo inteiro. E está tudo muito bem registradinho, ele entra, toma um café, não deixa o aluno entrar dentro de sala de aula, não é chamado para conversar, existe todo um regramento para isso. Então, mesmo assim, ainda a gente fica sujeito a ter uma demanda trabalhista dessa natureza, ou não? Eu diria assim, como eu falei, talvez uma pastelaria não tivesse esse problema, mas as escolas, e principalmente as faculdades, não adianta a gente fingir que não aconteceu. O TST tem jurisprudência pacífica jogando essa presunção. Então, a resposta para a tua pergunta seria: não é suficiente. Não é suficiente ter o ponto. Terá que ter algo a mais, né? E eu diria que esse algo mais não pode ser pouca coisa, porque num processo judicial, qualquer juiz, quando vai pegar um caso como esse, vai fazer a mínima pesquisa rasteira para ver, deixa eu ver como o TST está julgando isso, e vai localizar rapidamente as decisões do TST dizendo que presume-se que não é possível fazer o intervalo no ensino superior, tendo em vista isso, isso e aquilo, logo é tempo à disposição. Então, ele já vai sair com esta pré-concepção no processo, de que o TST pensa assim.
Então, se você não sair fazendo a prova, isso estou falando no processo. E para que você chegue no processo com essa prova, no dia a dia, você já vai ter que se auto-organizar tomando isso, no mínimo, como um regramento diferenciado na escola ou na faculdade, né? Criando um regulamento para isso, assintosamente tirando os professores de sala de aula, né? Fazendo algum tipo de prova, gravação, sei lá, mas provando de que o intervalo realmente é usufruído pelos professores. Provando, é que nem compliance de questão das mais variadas. Não adianta só fazer, você tem que estar pronto para provar que faz, que age concretamente, que toma providências para que o intervalo seja efetivamente usufruído. Eu creio que sem isso, se você não tiver isso, e se você não fizer isso nos processos que venham, né, vão perder, né? E aí vai ser considerado tempo à disposição, na soma total vai gerar horas extraordinárias e vai vir uma conta a pagar. Professora Adriana, levantou a mão, pode fazer a pergunta. Doutor Diego, mas essa prova que a gente faça, eu fiz uma prova e para que eu contemple todos os professores, todos os dias, e que, né, assim, eu teria que ter a sala dos professores em controle diário sobre quem faz, tirar os professores da sala de aula, enfim, para participarem do intervalo. É isso ou uma prova por amostra, né? Olha, no dia tal, a gente tem aqui gente na sala dos professores e os professores todos assinaram um documento em que eles, né, preferem ter o intervalo, por exemplo, que dizem, concordam com o intervalo, que estão orientados a fazer o intervalo. Esses documentos, isso seria suficiente ou ainda assim nós estaríamos correndo um risco da cobrança do intervalo, por exemplo. O professor, eu teria que ter, por exemplo, o professor X, né, entrou com a ação trabalhista contra a gente e trouxe o intervalo, aliás, como todos fazem, né? Eu teria que ter prova de que ele fez o intervalo numa ação. Ou a prova conjunta e coletiva é suficiente para dizer? Vamos diferenciar uma ação individual, Adriana, de uma ação coletiva, tá? Ok. Se for numa ação individual, a prova, com certeza, tem que ser robusta e do intervalo desse sujeito. Certo. Isso não tem dúvida nenhuma. Porque aí não é... Lógico, você pode trazer a política geral e tudo isso que eu vou falar agora para o coletivo, mas pode ser que a fiscalização falhou, esse sujeito ficava na sala, ficava lá... Sei lá, as mais variadas situações fáticas, mas para este João não aconteceu, ele não fez os intervalos. Então, ao contrário, se for individual, tem que fazer a prova robusta. E eu estou dando essa recomendação enfática porque eu, como advogado, e quase todos os advogados, né, se a gente fizer a lição de casa, a primeira coisa que a gente olha nos processos é o ônus da prova. E é isso que eu estou esclarecendo aqui. Se antes se entendia que o ônus da prova talvez fosse do outro lado, eu vou ter os documentos, ele que prova que os meus documentos não valem. Essa seria a equação de antigamente. Essa equação não funciona mais, né? Quando a discussão for intervalo em escola ou intervalo em faculdade, tá? Então, esse é o cuidado. Em ação individual, o ônus é todo do empregador para além dos pontos, tá? Então, tem que provar que essa pessoa fez intervalos com os mesmos que se tiver, com testemunha. Aí, quando é individual, é até mais fácil que você consegue trazer pessoas para testemunhar o modus operandi daquela situação. Mas o coletivo é mais complexo. Então, o coletivo ele tem que ser provado, no mínimo, com a mesma situação que ocorre em bullying, quando você está falando de resguardar situações, quando a gente fala em compliance trabalhista, a gente vê políticas, né? Então, qual é a tua política para o assunto tal, para o assunto qual? Então, você tem que ter uma política, né? Não precisa ser uma política grande, mas você tem que dizer, funciona assim o intervalo na OPET, já que estão falando da tua pergunta. Na OPET funciona assim. Além disso, nós temos semestralmente, trimestralmente, né, uma organização, um treinamento de como vai funcionar, uma explicação. No site tem isso. Então, tem um conjunto de medidas, né, que fiquem evidente que você cuida do intervalo, que você faz questão que saia, que você dá condições que saia, né? Então, essas situações, essas são as que você tem que produzir para que fique convincente a derrubada dessa presunção coletiva. Porque essa presunção, né, não vai cair do nada, porque levou uma década para eles presumirem que não dá,
Então, se não vem uma coisa nova, uma novidade, eles vão continuar. Olá, oi, Neuza. Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tô aqui, peluda. Você consegue? Eu Genilda. bem rapidinho. Eu nem sei, Genilma. mas eu aproveitei que eu tava... Genilma. Fecha o seu microfone, por gentileza. Entendeu, Adriana? Então, Entendi. é um conjunto de medidas que provavelmente poucos devem ter por causa da situação nova, mas talvez tenha que reconstruir para trás, quem vai ter que se vai defender vai ter que mostrar de alguma maneira com o que tem, que nunca impediu, que sempre fomentou o intervalo, que o intervalo sempre acontecia, vai jogar com as armas que tem, mas de hoje para frente teria que ter uma coisa bem mais assintosa, uma política escrita, um treinamento, né? Aí como que vai fazer ou não vai fazer de cada um, talvez tenha que repensar essa questão do intervalo de 10 minutos, né? Se 10 me causa essa presunção, se fosse 15 ficava mais fácil fugir dessa presunção. Será que não é melhor... Mas o problema é o intervalo de 10? Tá, assim, não quer dizer que seja o único problema, mas o que foi massacrado foi o de 10. Entendeu? Porque ele não é... Doutor Diego, se eu puder fazer só uma observação aqui. Claro. Além da questão do tempo, pelo que me recordo, o fato de não poder sair da instituição, de dentro da instituição, também é levado em conta, e isso tem uma decisão da Santa Cruz, no TST, que o ministro traz jurisprudência de todas as turmas, elencando, falando justamente isso, e que o fato de não poder sair de dentro da instituição também pesa contra, né? E a favor dessa presunção. O fato de ter pouco tempo gera essa presunção, né? Aí, na situação concreta, que eu não conheço a situação concreta, né? Até nem vale a pena falar situações concretas de instituições, né? Mas eu digo o seguinte, por isso que teria que, no mínimo, ter um documento dizendo que pode sair, né? Que você pode... Se dá para sair, é outra história, mas, no mínimo, dentro do documento de cada instituição, dizendo que pode sair, que pode fazer, para ir quebrando esses pontos de apoio dessa decisão. Claro que pode sair. Por isso que eu falei, Adriano, da questão do 10 para o 15, né? Diferente. Não consegue sair em 10, mas conseguiria sair em 20. Por que eu digo isso? Eu vou dizer porque nós tivemos situações assim que a gente ganhou, mas foi por situação diferente. Veja o seguinte, olha o argumento, Eloy. Quando você tem 15, você tem o argumento de que não é só a área de educação que tem intervalo de 15 minutos. Qualquer jornada de 6 tem os 15 minutos. Então, você pode criar N situações, paradigma, para dizer, olha, na indústria, nesse setor, nesse outro, eles são jornadas de 6 horas com 15 minutos e nunca se jogou no lixo isso, né? De dizer que não dava para tirar, que não tinha condições para tirar. Por que só a escola tira? Então, eu estou colocando assim como um fato meio consumado essa presunção, que agora a gente vai remar anos para tirar essas presunções da cabeça dos ministros, né? Mas com o modus operandi atual, principalmente quem tem à noite, de 10 minutos, e sem essa preocupação de assintosamente dizer como é que eu tiro o meu intervalo de 10 minutos, como é que eu faço, como é que eu viabilizo, como é que eu materializo isso, né? Dificilmente essa presunção vai ser retirada. Doutor Diego, nós temos aqui, eu tenho uma ordem aqui de perguntas. Primeiro, o Arthur quer fazer uma pergunta, depois Rafael, depois Salete. Pode ser assim? Arthur? Rapidinho, doutor Diego, o seguinte, com relação, tirando essa questão se é 10 ou 15 minutos, há diferença se for 3 aulas consecutivas ou 4 aulas consecutivas? Não. Essa diferenciação de onde é o ponto onde você aloca o intervalo, não. Não há diferença. Rafael? O meu questionamento é sobre essa questão da prova, da produção da prova, principalmente em se tratando de ação coletiva, porque se for uma reclamatória trabalhista
ajuizada por determinado empregado, tudo bem, ele vai conseguir fazer a prova dele para o caso específico dele de que ele não gozava, por exemplo, dos 10 minutos de intervalo. Agora, o meu questionamento é sobre a viabilidade de se discutir isso numa ação coletiva, em que o sindicato, por exemplo, elenca 150 professores e você vai produzir uma prova ali, você vai ter 3 testemunhas de cada lado para produzir prova e saber em que ponto é possível englobar, por exemplo, esses 150 empregados para aquela prova que foi produzida com 3 testemunhas, porque a gente sabe que não são todos os professores que são eventualmente procurados, tem professores que às vezes são mais procurados que de fato não gozam dos 10 minutos, outros gozam. O meu questionamento é esse, é a viabilidade de se discutir essa questão desse intervalo em ação coletiva, e a prova que vai ser produzida, ela vai ficar restrita, por exemplo, a alguns casos, ela não vai conseguir englobar todos esses substituídos que são representados na ação coletiva. Sim, essa é uma questão delicada do modelo brasileiro, principalmente na esfera trabalhista, em que a estrutura do judiciário, a estrutura da lei, ela ainda não está calibrada para ações coletivas, Rafael. Ela está, todos os textos, tudo que tem escrito ali na área trabalhista, ela é para um modelo de ações individuais. Então, a gente acaba tendo que importar do sistema da ação civil pública, do sistema do Código Consumidor, tudo isso para poder trazer aqui. O que acontece, né? Essa é a grande virada quando a gente fala de direitos coletivos, de sentido amplo, porque isso que você está perguntando, isso que essa ação está pedindo, não é direito coletivo, é o que a gente chama de direito individual homogêneo. Ele tem a mesma situação de base, e que afeta João, Pedro, afeta uma coletividade de pessoas, e por uma questão de política legislativa, né, ou política judiciária, se permite que você coletivize a solução de algo que também poderia ser discutido 1 a 1. Você poderia ter uma ação, nesse caso, individual homogêneo, que não é o coletivo, é individual homogêneo. Você poderia ter 150 ações com a mesma causa, ou uma causa com uma situação base, pedindo que estenda por 150 pessoas o direito que vai ser declarado. Então, aqui vem até a resposta. Normalmente a gente põe em preliminar, não cabe, veja isso, veja aquilo, tal. Eu acho que perderá, mas coloque, né? De que não é possível fazer a discussão coletiva. Mas eu acho, agora falar como professor, eu acho que é possível. Por quê? E aí está a grande diferença. Se na ação individual, como eu respondi para a Adriana, o que está em questão é o intervalo do João, se ele fez realmente aquilo ou não, aqui não está em questão, né, a causa de pedir não é a violação do intervalo de João, de Pedro ou de Paulo, e sim a presunção que se criou. O modus operandi da instituição. Ele não está discutindo se 1 ou 2 casos se conseguiu fazer no dia A ou B. Ele está discutindo se, em geral, para a coletividade que está envolvida naquela faculdade ou naquela escola, se eles conseguem ou não fazer o intervalo, se a faculdade ou a escola promove, incentiva que eles saiam ou não. Então, é a questão coletiva, é isso que eu estou chamando, essa política e todos esses movimentos coletivos que estão em questão. Vou dar um exemplo paralelo que ocorre muito, não sei se aconteceu com vocês. Quando alguém discute assédio, o assédio do fulano ou do ciclano é o assédio do fulano ou do ciclano, vai ter que ser provado naquele caso concreto. Quando alguém diz, há um assédio moral coletivo na faculdade X porque há um incentivo a que se trabalhe horas extras, por exemplo. O que vai ser discutido? Não é se João ou Pedro fez horas extras, é qual era a política da escola em relação a isso. Eu, se eu fosse juiz, ia perguntar, você fiscalizava isso? Com o quadro que você tinha, até porque, como normalmente eu sou consultor ao contrário, eu preparo, a pergunta que se faria Rafael, nesse teu colégio, na tua faculdade, a carga horária que você tem que, em média, realizar é compatível com o quadro de funcionários que você tem? Sim ou não? Tudo como hora normal. Se a tua resposta for não, então você acabou de dizer que você se programou e se organizou para trabalhar com horas extras desde a saída. Não é que aconteceram horas extras. Né? Teu modus operandi é preferir pagar horas extras do que ter um quadro maior. E não sei se entenderam o paralelo.
O que tenta se pegar é o modus operandi da instituição, é como a situação está armada, e não como ela correu no caso 1, ou no caso 2, ou no caso 3. Então, nesse caso de ações de assédio moral por questão de excesso de horas extras, coisas que equivalem, não se pergunta se o fulano fez horas extras, se pergunta se a estrutura está armada para isso. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Se você tem uma violação do intervalo que é estrutural, que é isso, essa é a presunção do TST, que estruturalmente no ensino superior não se trabalha para que esse intervalo seja viável. Não se trabalha para que não se promove que esse descanso seja possível. Coisas simples, quero falar uma bobagem aqui, mas, por exemplo, imagine que na faculdade X, onde é que a pessoa faz o seu descanso? Nas salas dos professores. As salas são aqui num prédio e as salas dos professores no outro prédio. Pô, em 2 perguntas você já está condenado, né? Pô, a sala dos professores fica entre ir e voltar, já deu os 10 minutos. Como é que o sujeito vai para a sala dos professores? Então, estruturalmente, já a faculdade não se preocupou em ser viável esse intervalo na sala dos professores. Vocês entenderam onde que as coisas vão sendo pegas? Né? Então, é nessas sutilezas que tem que ser pensadas e essas sutilezas que tem que ser estruturadas para sair do imbróglio. Aí você faz a prova, mas como eu disse, a prova não é individual, tá, Rafael? A prova não é 3 testemunhas vão provar quem teve ou quem não teve intervalo. Vão tentar provar qual era a estrutura que estava armada para realizar o direito ou para não realizar esse direito. Quero passar, então, para a Salete agora. Boa tarde, Douglas, obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Diego. Eu sou da Faculdade de Pinhais, em Pinhais, da FAP. Eu tenho 2 questões aí, doutor Diego. Primeira, se há a possibilidade de eu aumentar o nosso intervalo aqui é de 10 minutos. Se há a possibilidade de eu aumentar esse intervalo e para quanto seria esse aumento? Se tivesse algum valor aí de quantidade de tempo, né? Quanto seria esse intervalo? Olha... E a segunda... Bom, pode ir essa primeira, depois eu... Não, eu só queria uma informação só a mais. Né? Você trabalha com 4 aulas à noite, é isso? Sim, de 50 minutos cada aula. Tá, eu já te respondo daí. Pode fazer a segunda. E a segunda pergunta seria, as nossas aulas são de 50 minutos. Eu poderia estender essa aula, fazer um contrato com esse professor de 18h50 a 22h50, pagaria para ele esse valor por hora e não hora relógio e não hora aula, e estaria embutido aí o meu intervalo? Tá, então vou começar pela primeira. Eu vou desligar o microfone. Como eu te falei, para sair do primeiro ângulo de ataque, que é esse de que é tempo à disposição porque não dá tempo de fazer, né, eu te diria que aumentar o intervalo seria uma saída. Entre 15 e 20, para solucionar esse ângulo de ataque, seria de 15 a 20. Por que eu digo esse ângulo de ataque? O outro ângulo de ataque, que por sorte é um ângulo que eu estou falando para vocês, mas poucos advogados perceberam isso, inclusive eu tenho visto nas ações que esse ângulo não é colocado, né? Para bem de vocês, porque esse é um ângulo, o da súmula 118, ele é um ângulo mais delicado ainda, né? Porque qualquer intervalo que você preveja que não esteja ali, esteja em norma, ou seja, em lei ou em convenção, ele dá problema. Então, o que eu te diria? 15 minutos seria o fiel da balança equilibrando, tentando enfrentar os 2 problemas. Ele torna mais factível a demonstração de que o intervalo foi concebido, ele te traz uma associação com as outras jornadas de 6 horas, que você pode argumentar melhor que existem outras profissões, outros lugares que com 15 minutos resolve e ninguém nunca questionou isso. Por que só na faculdade que não dá? Né? Porque empresa, fábrica que trabalham alguns setores que trabalham 6 horas, a pessoa tira 15 minutos na cafeteria, na lanchonete, né? E ninguém questiona. Ele não saiu. Não, mas ele podia ter saído, né? É que não dá tempo. Aqui nós temos uma facilidade, porque a nossa instituição é uma instituição pequena, e a nossa sala dos professores fica junto com as salas de aula. Então, quer dizer que ele poderia, né, ir até... Ele tem possibilidade nos 10 de ir na sala dos professores, e geralmente vamos
aí também fazer uma defesa nossa aqui, os professores, a maioria não ficam até o horário, né? Saem antes, sempre saem 5 minutinhos antes, principalmente nas 2 últimas aulas. Não sei como é que acontece com vocês, mas a nossa sim. Agora vou fazer uma... meio horário. Agora vou fazer uma... mais do que 5, né? Infelizmente. Agora vou fazer uma meia-culpa aqui, né? Até sempre brinco que quando eu vou dar aula, acabam me dando as últimas aulas, eu falo, pô, sacanagem? Não, é que você toca até o último minuto. Os meus alunos ficam loucos, né? Que eu dá o horário e ainda continuo dando aula. Mas não é a prática, concordo. Mas isso, infelizmente, no judiciário não é uma coisa que vai justificar a outra. E para efeito de intervalo, agora eu vou fazer uma meia-culpa de todos os professores. Eu sou professor universitário há mais de 20 anos. Né? Principalmente os bons professores, e aí eu vou dar chinelada em mim. Né? A gente quer que o aluno... A gente fica feliz quando o aluno está com aquele brilho no olhar, tocou o sinal do intervalo, e o aluno falou, professor, vem cá, tal, mas veja. E a gente, falando por mim, a gente se encanta que o aluno esteja motivado, que ao invés de querer sair, ele quer tirar uma dúvida, né, quer adquirir mais conhecimento, e, vamos dizer assim, uma boa quantidade dos professores não é de sacanagem, ele acaba ficando ali. E quando eu vejo, já estão voltando, daí não teve intervalo. Só que, por isso que eu falei política. Né? Minha falecida mãe, né, ela brigou uma vez comigo, porque você vê como um assunto antigo. Ela faleceu há 6 anos, isso que eu vou falar tem mais de 10 anos, e uma vez quando a gente instituiu isso no centro universitário que ela dava aula, ela virou para mim e falou assim, você viu que absurdo? Agora estão tirando a gente de sala, estão obrigando a gente a fazer isso, que loucura. E eu virei para ela e falei, provavelmente estão fazendo, e quem recomendou fui eu. Né? Ela ficou com aquela cara, pô, mas você não acha um absurdo? Falou, eu acho, mas a lei... Aí o problema, o gestor, quem paga a conta, vocês, tem que decidir entre um mal e o outro. Por isso que eu estou dizendo aqui que de política. Tem que tirar da sala o professor. Ou, no mínimo, tem que estar escrito que ele tem que sair. E é uma coisa que é uma mudança de cultura que dói, vai ter problema, vai ter professor que vai dizer, essa faculdade virou uma droga, já não vale mais a pena. Tem um pouco de tudo. Mas, do outro lado, você tem uma conta a pagar. Então, aí você tem que decidir entre 2 males, né? Eu estou citando minha mãe porque foi isso que aconteceu concretamente com ela. Falou, pô, estão tirando a gente da sala, inclusive, né? Para criar cultura. Teve orientação, foi posto por escrito, começaram a fazer isso, e com certeza essa é a reação que os professores vão ter. Pô, estou tratando a gente que nem criança. Veja só o seguinte, tenho certeza que muitos de vocês têm um problema até para instituir ponto para o professor. Porque o professor diz, pô, acaba achando que todo mundo tem que bater ponto, menos ele, né? É um pouco cultural isso. Então, a resposta para a tua pergunta, Salete, 15 minutos me parece que é o tempo, é o melhor tempo para poder se defender depois. Além dessas outras coisas que eu acabei de falar aqui. Quero passar, então, Diego, para o Adriano e depois para a Adriana. Tá bom. Boa tarde a todos. Boa tarde. Diego, uma satisfação, presidente. A minha pergunta, Diego, é o seguinte, do ponto de vista prático, né? Nós estamos aí, claro, somos acionados, né? Você está ouvindo? Está com bastante ruído. Tenta de novo aí, Adriano. Melhorou o microfone? Agora melhorou. Boa tarde. Recentemente nós tivemos a CCT, né? E você mencionou que isso, digamos, de algum modo, é algo que poderia, né, ser discutido, né, colocado na mesa justamente para se discutir isso com o sindicato, talvez ter negociado, né? Tivemos recentemente a CCT, não foi, digamos, não foi posto na mesa, certamente com dificuldades, obviamente, em função disso, né? E aí recebemos essa ação coletiva, né? Aí individualizada, mas, né, é coletiva. Como é que o sindicato pode ajudar, né? Ou seja, qual é a ação, digamos, né? Ou qual é a estratégia? Claro, cada um vai protocolar a ação individualizada, obviamente, mas como é que nós juntos podemos ser mais fortes e, ao mesmo tempo, para discutir teses, né? E direcionar para uma, digamos, possível justificativa, né? Defesa nesse sentido. Tá.
Essa é uma coisa que eu estava esperando essa nossa conversa aqui para propor o próximo passo, que seria levar a questão a eles. Independente da convenção ter sido fechada ou não, existe a situação de tentar resolver o problema. Nós já fizemos isso com outros assuntos, com modular, com questão de 4 horas, 6 horas, a gente tem um histórico disso, inclusive encerrando ações coletivas. Se vocês pegarem o documento de 2018, é de 17 a 19, posso estar enganado, mas acho que é 17 ou 18, do Simpes, né? Nós tínhamos uma discussão do ensino modular, que muitas das faculdades tinham discussões coletivas, e aí nós fizemos exatamente isso, levamos o problema, discutimos, fomos construindo um entendimento, e inclusive nesse entendimento a gente pediu que eles abandonassem as ações coletivas, né? Qual foi o compromisso? Teve um compromisso jurídico e um compromisso político, que pode ser reconhecido. Então, a gente tem histórico com eles em si. O compromisso jurídico foi desistir da ação coletiva, a ação de substituição processual, né? Qual foi o compromisso político? Porque do outro lado eles disseram, eu posso fazer a desistência e eu, sindicato, abandonar a batalha. E aí, se João, se Maria, se Pedro entrar com uma ação individual, discute individual, porque eu não vou dar quitação das questões passadas, né? Então, essa era a preocupação deles. Eu posso dar uma quitação da situação passada e depois eu vou ficar com todo o abacaxi, porque vão dizer que eu dei quitação das situações que já existiam. Ele até poderia, mas eles não quiseram. Então, por isso foi um equilíbrio de forças aqui, mas naquela a gente achou um acordo, eles desistiram da ação coletiva, lógico que custou alguma coisa, não teve nada nisso, foi uma avaliação de custo e benefício, risco também. Mas a mecânica seria essa, construir um entendimento, colocar nesse entendimento que eles, enquanto entidades, saiam da batalha e desistam das ações coletivas, e não precisa da quitação, e aí cada instituição se defende de uma ação individual, que é muito mais fácil de você gerenciar, né? Se for 1, 2, 10, é uma coisa, para todo mundo já é outra coisa. Então, dessa forma, a gente conseguiu afundar, essa eu estou me lembrando a mais recente, mas nós tivemos situações mais para trás que foram semelhantes. Então, essa seria a mecânica mais interessante para solucionar o problema e que o Cinep pode levar adiante. Só que, naturalmente, não dá para chegar, né, na festa, né, festa americana, não levar bolo, não levar refrigerante, não levar nada na mão para oferecer, fica realmente complicado. E quem já conhece nossa figura carimbada lá do Simples, né, sabe que não adianta a gente querer fazer um discurso de ideia, um discurso de tese, porque ele vai ouvir, vai dizer, mas ele vai dizer que eu assino se a gente acertar a negociação. Então, é negociação. Me parece que é um baita de um oportunismo dele, ficar amarrando essas brechinhas, a gente vai fechando as brechas e aparecem outras, é a vida. Mas ele vive dessas brechinhas, então ele não vai abrir mão, não vou iludir ninguém aqui, não vai abrir mão do nada. Mas temos ferramenta, esse conjunto dessas 3 coisas podem resolver, e inclusive nele, agora já eu vou voltar aqui para a parte da pergunta que eu esqueci de responder para a Salete, é nele que seria o ideal inserir o modo de operação das instituições de ensino. Porque se eu disse que aquela súmula 118 ela é um risco porque não tem previsão em norma, se nós colocarmos em norma a possibilidade desses intervalos do jeito A, do jeito B ou do jeito C, né, dentro da convenção, isso regularizaria o assunto e regularizaria também qualquer confronto, qualquer argumentação em frente a essa súmula 118, porque aí o argumento vai embora, tem previsão em norma. Não importa e veja, essa previsão da súmula 118 nem diz qual é a norma. Se a norma é com 15 minutos, com 20, do jeito A, do jeito B, não, ela diz, a única coisa que não pode ter é você praticando intervalos que não tem previsão em lugar nenhum. Tá? A mesma coisa, a situação de você alterar para 4 horas e deixar os 10 minutos presumidos ali dentro. Claro que seria possível. E, no caso do superior, nós estamos falando de um intervalo, mas só para vocês terem uma ideia, nós fizemos isso nos idiomas. Se vocês forem na convenção do Simpropar, nos idiomas, a gente com o Simpropar
eles tinham uma prática de ter um intervalo de 10 minutos por aula. Não é um de recreio, é um por aula. Que também gerava o mesmo tipo de problema, de que não estava previsto em lugar nenhum e não dava tempo para nada. Mas como a gente inseriu ele em convenção, ele cobriu esse ponto fraco da discussão. Então, esses seriam os caminhos. E te digo mais, Salete, aí é um problema, é um outro capítulo do nosso assunto, que é, uma coisa é eu instituir um regime a partir de hoje, abrir uma faculdade, vou montar, posso fazer do jeito que você pediu? Com certeza. Outra é você pegar contratos que estão vigentes, que estão em curso, e alterar. Quem já me ouviu falar em aula, em palestra, sei lá, eu vivo dizendo que contratar é mais fácil que alterar o contrato, infelizmente. Porque às vezes você tem N possibilidades quando vai contratar, né? Você pode utilizar todas, mas depois que você contrata, aquilo enrijece. E para mexer, a lei trabalhista ela é bem complicadinha para fazer esse fluxo. Tá? Normalmente isso só permite por convenção coletiva. Por isso que vocês podem... Tem gente que acha que nossas convenções elas estão engordando, mas é que a convenção é o lugar onde a gente pode fazer essas alterações, essas calibragens, ok? Mas eu posso fazer isso aí com professores novos, por exemplo? Pode. É até uma situação mais benéfica para eles, né? Mas, como eu te falei, eu não gostaria de falar genericamente, porque às vezes Entendi. Eu te digo, pode, mas aí alguém poderia dizer, mas não pode gerar um problema de equiparação salarial? Então, assim, realmente teria que analisar no caso, na situação concreta. Entendi. Se eu puxar o cobertor para cá, se eu não descubro o pé do outro lado. Muito obrigada. Nada. Acho que tem mais pergunta aí, doutor? Eu acho que tinha a do Adriano também. Então, eu vou entregar para o Adriano. Também, Adriano, então. fique à vontade. Doutor Diego... Consegui baixar o tom, a minha mão, desculpa. Doutor Diego, okay. Já também. Doutor Diego, você falou do tempo, né? Isso eu desconhecia. O nosso intervalo no PET é de 20 minutos. A pedido de estudantes, enfim. Então, ter 20 minutos de intervalo é algo que coloca por terra, ou é um excelente argumento, não coloca por terra, quem sabe, a presunção, né? Mas é um excelente argumento, me parece, para dizer, olha, são 20 minutos, né? Para que o professor possa ir até a sala dos professores e para que ele possa fazer esse descanso. Ok, isso é um argumento, porque quando a professora Salete começou a falar, né, o aumento de 10 para 15, se a gente perder, você vai perder 15, né? Eu, por exemplo, agora estou apavorada, porque se eu perder, eu estou perdendo 20 minutos por noite por professor, né? Eu vou ter que pagar isso. Então, mas a minha estratégia de defesa pode se valer de dizer que esses 20 minutos são mais do que suficientes e que os professores são orientados a gozar desses 20 minutos. E aí a presunção tem uma menor força. É isso? Como é uma presunção, e do outro lado, para quebrá-la, você precisa prova, Adriana, né? Realmente, quem tem 20 minutos está numa situação mais confortável, ou menos desconfortável, para fazer a prova. Realmente, 20 minutos já começa a ser um tempo de deslocamento para chegar... Já que a gente sabe que chega na cantina, se não tem um cantinho só para os professores ali, para eles terem a prioridade, que são medidas simples que também têm sido colocadas em instituições. As daqui eu não tenho certeza se instituíram isso, mas eu sei que São Paulo e Rio tem muito isso, de nas cantinas dos centros universitários, ter um canto específico para o professor, que é mais uma demonstração de que a instituição está preocupada em que o professor possa usufruir realmente do seu intervalo. Então, eu te digo, sim, o teu risco é maior, mas tua capacidade de fazer a prova e demonstrar é melhor do que quem está com 10. Com 10, realmente, é um malabarismo para mostrar que esse intervalo realmente consegue ser utilizado pelos professores. Não digo que não consiga, mas estou dizendo, é bem mais complexo. Doutor Diego, deixa eu perguntar uma coisa. Eu sei que já foi dito, já foi colocado, e aquele professor, vou falar entre jornadas,
tá? Aquele professor que foi, ministrou aula pela manhã e você deseja ou coloca ele à noite. Como é que fica essa questão deste intervalo? Só para fazer uma reflexão. Esse é um intervalo que a gente vem resolvendo, via de regra, há muito tempo, com a previsão na convenção. Isso é uma coisa até que é tão comum que o pessoal esquece que a única coisa que segura isso é a convenção. Mal ou bem a CLT é clara de que se a jornada dele for do jeito A, do jeito B, mas o mínimo, em jornadas de 6 a 8, o mínimo é de 1 hora e o máximo é de 2, salvo acordo da convenção. Então, quando você tem um professor trabalhando de manhã e de noite, o que permite que isto seja viável é o fato da convenção ter previsto isso. Então, se vocês forem nas nossas convenções, todas elas têm essa previsão de possibilidade de elastecimento do intervalo intra-jornada, entre blocos de jornada, né? Mas uma coisa que é importante é que, dentro do contrato desses profissionais, né, ou quando começa a fazer isso, se explicite isso, né? Que seja para dizer que ele tem ciência disso, tá? A gente não comenta, mas sempre é bom tê-lo. Eu estou colocando como uma recomendação, ou no contrato, ou no aditivo, né, quando ele passa a fazer 2 blocos, manhã e noite, de que ele está ciente de que o intervalo intra-jornada dele está sendo elastecido nos termos da convenção, assim, 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 tá? Para que haja ciência de que não é simplesmente um intervalo que foi por vontade da empresa, e sim porque está autorizado em convenção. Mas é esse que legitima. E o que acontece quando não tem? Você vê como é delicado. Se você não tem, não é o nosso caso, mas se não existe isso em algumas categorias, todo o tempo excedente a 2 horas é considerado tempo à disposição. Entendi. Podemos... eu não tenho nenhuma pergunta, pelo menos apontada aqui pela mãozinha. Se tiver mais alguma pergunta aí para os próximos 5 minutos, a gente ainda consegue fazer. Quem quiser, fique à vontade, dou aqui 1 minuto para vocês pensarem. Doutor Diego, tudo bem? Quer fazer mais alguma fala? E depois... Eu queria fazer um encaminhamento, se não tiver mais perguntas, Douglas, que é o seguinte, tudo bem, eu falei da problemática, falei da solucionática, né, dos encaminhamentos, mas... Em termos práticos, se todos entendem que nós temos que trilhar esse caminho, e também não é uma questão nem de esconder, né? Porque ele mesmo já está entrando com as ações, então não é aquela, não vamos levantar a lebre. A lebre já é na cozinha, né? Então eu diria que temos que autorizar a que a gente chame o Simples, coloque na mesa a questão e comece a conversar, né? Qual é o problema, como é que resolve? Provavelmente eu escutarei do lado de lá de que para resolver teria nessa história, né? E aí eu já coloco como proposição. Nós estaríamos dispostos a fazer algum tipo de ajuste ou até algum tipo de pagamento, desde que fosse de hoje para frente? Eu acho que a gente pode... desculpa eu interromper e não dar voz nesse instante para as pessoas, mas eu já entrego a fala. Concordo, doutor Diego, com essa proposta, e assim a gente também propõe para a nossa diretoria executiva nesse sentido de dizer assim, olha, nós vamos nos imbuir de pelo menos amenizar a situação e revisitar essa última convenção coletiva que assinamos por 2 anos, confere, né? Então, o que eu queria dizer é mais ou menos isso e concordo da gente ter que fazer algum movimento nesse sentido. Doutor Diego. Então, minha sugestão seria essa, começar essa conversa, ver do que ela é feita, né, do outro lado, né, afinal de contas, qual que é a visão deles, né? Mas o ponto de chegada me parece que poderia passar por a gente apresentar alguma proposta ou a instituição se estrutura do jeito A, e aí dá um caminho dizendo, olha, se você não quiser pagar nada, tem que ser desse jeito. Chegar que eu não sei qual vai ser, mas desse jeito. Quem não fizer desse jeito, quiser fazer assim, teria que pagar alguma coisa. E, logicamente, esse alguma coisa tem que ser algo menor do que pagar o próprio tempo, né?
senão não teria sentido nenhum. Né? Claro. Então, Claro. com um valor indenizatório que não repercute em nada, né, em que a sua dimensão econômica seja menor do que os 10, os 15 ou os 20 minutos, né, e de hoje para frente e não para trás, me parece algo que tem um certo sentido. Tá? Ok. Mas não quer dizer que não possamos ter. Hoje é um ponto de partida, mas já estou colocando um ponto de partida com uma ideia de caminho. Né? Acho que a gente pode até ter um ok aí de vocês, se vocês entenderem que esse caminho proposto pelo Dr. Diego, colocar um sim, gostaríamos de pensar na renegociação da convenção coletiva, a gente leva também para a diretoria executiva, Dr. Diego, e fechamos isso. Pode ser assim? Porque na verdade autorizado, né, a gente não vai propor nada, então ninguém está compromissado com nada aqui. A questão seria se damos esse primeiro passo, que é chamá-lo para uma conversa, colocar a questão e ver o que ele vai dizer, porque daí nós poderíamos voltar, né? Nós poderíamos voltar sabendo do que é feito o pensamento do outro lado. Falei com ele, ele acha que dá, mas desde que isso, desde que aquilo, desde que aquilo outro. E aí nós teríamos em cima do que conversar, sabe? Entendi. Parece uma proposta de encaminhamento a partir de hoje. Beleza. Bom, quero agradecer a participação de todos vocês. A gente tem a pretensão de cada vez mais ir esclarecendo por mais que seja algo recorrente, de elucidar como a gente deve proceder, e as escolas têm que estar muito bem informadas e aparelhadas até para tudo isso, né? E, claro, eu acredito na sugestão do Dr. Diego como a melhor solução, da gente trazer isso para uma convenção coletiva e ver qual é a contrapartida que a gente consegue e pode dar. Tá ok? Então, mais uma vez, reitero meu agradecimento e entrego a palavra para o Dr. Diego fazer os seus agradecimentos e o encerramento, se a gente não tiver mais nenhuma pergunta. Obrigado para vocês. Obrigado, Douglas. Eu não vou complementar, acho que está bem mastigado o assunto. Cada um vai fazer a digestão aí da problemática dentro da sua instituição, mas eu creio que não vamos ter como fugir disso. Então, pense nisso, não é uma coisa que precisa ser resolvida amanhã, mas também acho que não é uma coisa que seja bom deixar escapar muito o time da coisa. Então, que a gente faça essa sequência o mais breve possível. Obrigado, e obrigado a todos aí. Tá? Da minha parte, seria isso. Tá ótimo, então. Então, me despeço de todos, agradecendo mais uma vez pela oportunidade da gente estar junto e fazer uma reflexão sobre essa, importante para todas as escolas, as instituições de ensino superior. Meu muito obrigado a todos. Tchau, gente. Satisfação falar com todos. Até uma próxima. Obrigado. Bom feriado a todos, né? Boa tarde a todos. Bom feriado. Obrigado. Boa tarde, gente. Tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Celular, cara.